Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta aqui hoje com esse nosso programa, podemos dizer, excepcional, para falar um pouco mais aí sobre a numerologia, sobre o autoconhecimento e sobre o desenvolvimento pessoal. E para aqueles que já fizeram a sua leitura numerológica, devem ter notado que praticamente todos os números eles estão representados graficamente. E naturalmente isso pode ser confuso para entender, né? Mas o motivo dessa confusão é que você não foi orientado nem aprendeu que apesar de haver, digamos, uma hierarquia entre esses números, todos eles possuem uma grande importância que deve ser priorizada conforme a posição que se apresentam dentro do estudo numerológico e conforme aquilo que você está tentando analisar ou conforme a orientação que você está tentando obter. Então entenda que todos os números que aparecem dentro de um estudo numerológico são importantes, tá? E a leitura correta do estudo numerológico requer, claro, uma compreensão completa do valor relativo e do significado desses números conforme a maneira como eles se localizam no estudo, e quem desenvolve o seu estudo numerológico tem, claro, por obrigação orientar sobre isso, mas muitos não fazem. E criou-se um mito que a numerologia são apenas números, mas na verdade os números são apenas códigos a serem analisados por quem desenvolve o estudo e não pela pessoa que vai utilizar esse estudo. Eu vejo muitas pessoas dizendo eu tenho um 5 de expressão, um 7 na impressão, um 4 na motivação e assim vai. Mas qual é o significado disso? Como esses três números interagem entre si com os demais? Qual a personalidade e qualidades que eles atribuem a você? Como eles lhe influenciam num conjunto? Então esse é o primeiro grande erro e também confusão das pessoas. Você não tem que se preocupar com números, você deve se preocupar com o que eles significam em seu conjunto e como eles afetam você, tá? Quem tem que se preocupar em interpretar números é quem faz o seu estudo numerológico, né? Esse sim tem por obrigação interpretar, analisar tudo isso e transcrever de uma maneira que você entenda o significado. E é bem simples. Imagine o seu smartphone. Você compra um smartphone, liga e simplesmente usa para facilitar a sua vida. Todos os aplicativos que estão lá funcionando nele são códigos numéricos. Mas você não tem que saber, nem quer saber qual é esse código numérico. Você quer simplesmente usar o aplicativo de forma simples e de modo que ele atenda ao que você precisa naquele momento que você está fazendo uso dele. Você não tem que aprender a escrever códigos, muito menos se preocupar com como esse código foi escrito. Você simplesmente usa. Não importa se é 1, 2, 3, 7 ou 9. Você apenas sabe para que serve e usa. E basicamente o estudo numerológico apresenta a seguinte estrutura. Já no início ele deve apresentar quem você é, né? A sua identidade única e exclusiva. É uma descrição de todas as suas características boas e ruins e uma explicação e conclusão sobre você e só sobre você, né? Não é um monte de texto copiado. E após isso, todo estudo numerológico também apresenta informações específicas que se dividem em vibrações, né? Que são pessoais, com uma certa estrutura ordenada. Então nós temos as vibrações de personalidade e comportamento, que mostram e explicam as suas atitudes, os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos, como você exterioriza a sua personalidade, como você convive com ela. É o conjunto das suas reações e ações. Isso mostra um padrão único de pensamento e de sentimentos que explica como você adquire os seus valores, a maneira como você vê a sua realidade, como você interage com as pessoas, como você é percebido por elas, seu poder de persuadir e influenciar as pessoas e justifica quem você é de fato. E é permanente e também imutável. Você sempre vai ter essas características naturais, não importa o nome que você usa, que você assine, sempre essas características vão ser as suas principais influências e predominâncias. E resumidamente, as vibrações de personalidade elas são expressão, impressão, motivação, comportamento, poder de influência, poder de persuasão, desejo pessoal, ego, desejo oculto, talento oculto, equilíbrio,
plano de expressão e status pessoal, padrão de energia e essência. Quero deixar claro que eu não estou ensinando aqui a calcular nada. Eu quero que vocês saibam como usar, né? Eu vejo por aí a maioria das pessoas te ensinando a calcular, mas você não quer ser um numerômetro, você quer simplesmente usar essas informações. Então, o que interessa, não adianta nada saber como calcular e não saber para que serve nem como usar, tá? Então, essas são vibrações que mostram sua personalidade e comportamento e refletem a organização de todas as suas características sensoriais, interativas, afetivas, emocionais e físicas, tá? Isso é particular de cada pessoa e é muito distinto em cada um. Então, depois nós temos as vibrações que mostram as energias residuais, mais popularmente conhecidas como dívidas e lições kármicas, que mostram um acúmulo de energia que a pessoa traz consigo e as suas necessidades de aperfeiçoamento. Quem quiser saber especificamente sobre dívidas e lições kármicas, aqui no canal tem um programa, inclusive, específico falando sobre isso. Então, as vibrações residuais, elas não são castigos, muito menos elas são um fato. São motivadores ou desafios que forçam você a se aprimorar, né? A melhorar e evoluir. É um processo contínuo que vai sendo construído aí durante toda a sua existência. E lembrando que existência também não deve ser confundido com vida. Vida é uma referência a um conceito humano e físico. Existência está muito além das questões humanas, se refere à consciência, né? À essência que está além de todas essas questões humanas entendíveis, correto? Então, através das energias residuais, nós entendemos o que pode interferir nas nossas vidas e por quê, né? Já que nada acontece ao acaso. Tudo sempre tem uma explicação para ser e para acontecer. Então, dentro das energias residuais, nós temos a resposta subconsciente ou instinto, que é a maneira como agimos involuntariamente diante de situações aí inesperadas ou de emergência, que também é um reflexo de energias residuais agregados ao nosso padrão natural de energia. Então, aí seguindo, né, nós temos as vibrações de finalidade. Vibrações de finalidade mostram objetivos e incumbências específicas e elas fazem parte da nossa existência. E tem por função aprimorar o nosso caráter e orientar sobre qual a melhor maneira de se utilizar nossas habilidades, o que deve ser privilegiado nelas e o que deve ser evitado. Então, entre as vibrações de finalidade, nós temos a missão, caminho de vida ou destino, como se chama na numerologia cabalística, a vibração pessoal ou arcano pessoal, como é chamado na cabalística, e a vibração da maturidade. Em seguida, nós temos as vibrações vocacionais. Vibrações vocacionais, elas não determinam em que ou no que nós devemos desenvolver. Elas mostram apenas aquilo com que as nossas habilidades são mais compatíveis e permitem um desenvolvimento mais fácil e prazeroso quando você se envolve com aquele tipo de atividade. Mas note que não é uma determinação, muito menos impede que você se desenvolva em qualquer outra atividade que você deseje. Também não significa que você não seja bem sucedido nela, apenas mostra que é incompatível em você com aquela carreira específica, por exemplo, e as dificuldades que você vai enfrentar para que você possa analisar e decidir se realmente deseja fazer aquilo, né? Ou se não está disposta a superar essas dificuldades específicas. Se você já está envolvido com aquela determinada atividade ou carreira, isso serve para mostrar o quê? Aonde você vai ter mais dificuldade e o que você deve, logicamente, aprimorar e aperfeiçoar para poder ter um bom desempenho nela. Em geral, tá? Você nota que raríssimas pessoas tendem a seguir carreiras ou se desenvolver em atividades com as quais elas não têm nenhuma identificação. Geralmente as pessoas sempre acabam se envolvendo inconscientemente em atividades que de alguma forma lhe motivam e que são compatíveis com as suas habilidades de alguma maneira. É claro que eu não preciso dizer que, obviamente, além da vontade e compatibilidade, é preciso que a pessoa tenha competência e talento, né? Não é porque você tem habilidade artística que você vai ser um cantor se você não sabe cantar, né? Se você tem, como a gente costuma brincar aí popularmente, uma voz de gralha. E a partir daqui nós temos as vibrações cíclicas, que mostram como a sua vida tende a se desenvolver. E aqui nós temos os ciclos de vida, nós temos os momentos decisivos e os desafios.
Cada um deles mostra padrões que permitem a você saber o momento certo de agir e como as oportunidades e obstáculos podem surgir no seu destino, e também como elas se refletem nos diversos aspectos da sua vida. A atenção que você dá a essas informações, a atitude correta, o comportamento e a reação que você vai ter diante de cada momento específico vai determinar o resultado que vai ser obtido diante de cada situação ou evento que se apresente em determinados períodos de sua vida. Então aqui nós temos todas as informações permanentes e únicas da pessoa. E após ter entendido cada uma delas individualmente, você deve começar a analisar as suas relações e as suas interações. O caminho de vida ou destino, por exemplo, ele tem muito mais influência e sofre mais influência de outras vibrações do que a missão. Além disso, cada número central, vamos dizer, do seu estudo, né, que é o caminho de vida, a expressão, a motivação, a impressão, e até o dia do nascimento, tem um significado específico conforme eles se combinam com os outros números que aparecem no estudo numerológico pessoal. A motivação ela representa as suas necessidades e as suas motivações internas, enquanto o número da personalidade ele revela a sua imagem e poder de influência, que indiretamente vai acabar sendo influenciado pela sua motivação. E da mesma forma que ambos influenciam em seu número de expressão, já que a maneira como você interage depende diretamente das suas motivações, né, e da imagem e da influência que você exerce sobre as demais pessoas. Então lembre que primeiro a pessoa precisa lhe conhecer de alguma forma para que só depois passe a interagir com você. E o que as pessoas reconhecem primeiro em você é o que determina se vão ou não se aproximar mais e até mesmo ter um primeiro contato. E como será esse primeiro contato? E é só após isso, né, a maneira como você interage, que vai começar a determinar se a pessoa se aproxima mais de você ou se vai lhe evitar. E por outro lado, a manutenção desse relacionamento vai depender das suas motivações. Note que as pessoas têm um relacionamento mais próximo com outras, né, que possuem características com as quais elas se identificam. E isso é o que lhe motiva a manter esse relacionamento. Assim como determina também se ela será, se esse relacionamento vai ser mais íntimo ou não, conforme a confiança que você deposita na pessoa. E esse é o motivo pelo qual você se identifica mais com algumas pessoas do que com outras, e que você se sente mais ou menos à vontade com determinadas pessoas ou em determinadas companhias. Então, um dos benefícios da numerologia é diferenciar e revelar os muitos aspectos da sua personalidade e do seu ser interior. E também mostra como os aspectos dentro de você se influenciam e como são influenciados. Cada vibração que aparece dentro do seu estudo numerológico tem uma importância individual e que se relaciona com as demais vibrações, determinando no conjunto dessas vibrações uma parte específica do seu ser. Então, eu acredito aí que talvez a maior dificuldade, não só para você que está tentando entender o seu estudo numerológico, mas também para muitas pessoas que se dizem profissionais em numerologia, é entender que o conceito mais importante a ser reconhecido e provavelmente o menos compreendido também é a forma como cada vibração interage entre si e como elas se influenciam, o que uma potencializa na outra, o que uma tende a anular às vezes na outra, né? Então, todo número que é obtido nos cálculos do seu estudo numerológico, através do seu nome e da data de nascimento, mostra em sua composição a sua identidade única e como a sua vida tende a se desenvolver se você não for capaz de intervir e controlar esse desenvolvimento. Nós vamos mostrar o fluxo natural da vida e a corrente que vai levando a sua vida adiante. Então, todo número no seu estudo numerológico informa algo sobre você e sobre a direção que a sua vida pode ou não tomar, conforme a maneira aí como você a conduzir. Em ordem de importância, o número do dia do nascimento ele não é tão significante quanto se faz parecer, mas ele está assim, intimamente relacionado ao seu caminho de vida ou ao destino, e ele deve sempre ser analisado em conjunto com ele.
A expressão já revela seus talentos, suas habilidades, objetivos. E é particularmente importante para entender a parte do seu comportamento, dos seus gostos e também das suas atitudes. A motivação ela vai explicar basicamente, de forma mais simplista, como e por que você toma determinadas decisões, ou se vê por certas circunstâncias e desejos, né? Ele pode ser entendido como um motivador de praticamente todas as suas escolhas, em particular aquelas que se relacionam com o estilo de vida e também com o ambiente. Já a vibração do ego, essa não aparece no estudo cabalístico, né? Mostra como você quer ser visto, que você deseja ser e como as pessoas, essas pessoas e influências contribuem para as suas ambições e personalidades no geral, principalmente com relação ao seu comportamento. O número da impressão, ele completa a expressão e a motivação. Ele mostra não só a imagem que você transmite inconscientemente, mas principalmente a maneira como você influencia as pessoas. É por isso que na numerologia quântica nós não chamamos de número de impressão, nós chamamos de número de influência, já que a impressão é uma consequência do seu poder, da sua capacidade de influenciar as pessoas da forma como você faz isso, tá? O que não deve ser confundido com o número que mostra o seu poder de influência, que é outra vibração que não existe na numerologia cabalística e que eu desenvolvi na numerologia quântica, tá? Já o número do desejo pessoal mostra os seus desejos mais íntimos e a maioria deles muitas vezes é até desconhecido. Eles explicam os seus impulsos e o tipo de condição em que você gostaria de estar, a condição que você se sente mais confortável e à vontade. O mais importante é você entender que não são os números que fazem você ser quem ou o que você é. Os números mostram apenas quem você é e eles explicam a sua maneira de ser, permitindo um olhar mais atento a você em suas muitas nuances, vamos dizer assim, né? Conforme os seus traços de caráter, as suas individualidades, ele mostra o equilíbrio ou desequilíbrio entre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Desafios, na minha opinião, são uma das fontes mais importantes de informação, né? Os desafios, eles na realidade apontam para aspectos da sua personalidade nas quais você precisa trabalhar. E eles representam os primeiros e mais óbvios obstáculos que existem entre você e o sucesso aí, ou o caminho que você quer seguir. Já o número da maturidade, ele começa a ser mais percebido a partir dos 30 ou 35 anos, né? Quando você já começa a chegar ou se aproximar da meia-idade, quando você já tem uma bagagem de vida maior e aos poucos você vai tendo uma influência e importância mais significante na sua vida dessa vibração, né? À medida que você amadurece, ela passa cada vez a ser mais influente. E apesar de ser considerado até um número secundário, e na numerologia cabalística muitos numerólogos nem consideram o número da maturidade, por isso não estranhe se no seu estudo não tiver, ele pode não ser um dos mais importantes, mas ele funciona como um regulador, que à medida que a sua idade avança, ele pode acrescentar desafios específicos, bem como habilidades específicas aí na sua vida, né? Ou ajudar a manifestar habilidades que estavam latentes. Já as lições kármicas, em geral, são muito mal entendidas, né? Muitas pessoas, inclusive, têm medo das lições kármicas, mas elas refletem simplesmente fraquezas ou áreas mal desenvolvidas, mas o seu efeito não são sentidos constantemente, como se diz, né? Ou como se acredita. Uma pessoa, dependendo do seu comportamento e da maneira como ela conduz a sua vida, e conforme ela desenvolve o seu caráter, ela pode passar a vida sem nunca sentir a influência de uma lição kármica. E também, da mesma forma, pode potencializar bastante essa influência. Então, na verdade, tudo são orientações. Então, você precisa avaliar o que está acontecendo com a sua vida e perceber se as lições kármicas, por exemplo, e dívidas, estão se manifestando, senão você está tendo atitudes incoerentes aí que estão levando a essa ligação se manifestar. Cessada vamos dizer, a atitude, cessa
o efeito. Então, em resumo, ao estudar o seu estudo numerológico, observe primeiro quem você é. E após você começa a estudar individualmente cada vibração. E veja aquelas que você percebe estarem atuantes na sua personalidade, procure agir de forma imparcial, né? E realista. Note que muitas coisas podem parecer até ridículas e talvez nunca tenham sido percebidas, mas entenda que se estão lá, são parte de você. É algo, né, que está lá no seu lado mais obscuro, vamos dizer. Todos nós temos esse lado oculto e, dependendo da situação ou em determinado momento específico, podemos sim manifestar algumas atitudes de alguma forma. E da mesma maneira, muitas habilidades que você sequer sabia possuir. E que a partir do momento que você toma esse conhecimento, você pode começar a desenvolver voluntariamente e se beneficiar dessas habilidades. O importante é que sempre que você lê e pesquisar o seu estudo numerológico, você procure identificar as características ou informações que não têm um forte impacto, né, um sobre o outro. Esse é um aspecto da numerologia que não é muito fácil de se entender porque requer já alguma prática e leva também algum tempo para treinar essa habilidade. Mas a pessoa que desenvolveu o seu estudo certamente vai ser capaz e deve chamar atenção sobre esses aspectos. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma motivação 1, uma expressão 8 e uma impressão 2, né? Ou quando uma pessoa tem vários quatros entre os números principais, mas ao mesmo tempo ela tem muitas letras com um valor 5 no nome, por exemplo, tá? Então, tudo isso gera influências que você tem que analisar como interfere caso a caso. Então, com a prática e à medida que você se aprofunda no seu estudo numerológico pessoal, né, e à medida, por isso que muita gente também vai sentir necessidade de depois começar a estudar a numerologia, você aprende a ler e entender não só a sua personalidade, mas também a das outras pessoas, né, com total confiança e clareza, tá? Então, por hoje vamos ficando por aqui. Esse programa acho que já até ficou um pouquinho extenso demais, né? Daqui para frente começa a ficar até um pouquinho cansativo se nós continuarmos. Mas eu espero que de alguma forma tenha levado a você alguma orientação útil. Eu não sou talvez nem o maior numerólogo do Brasil, que dirá do mundo, né? Eu nem pretendo ser, mas se com essas orientações eu pude acrescentar algum conhecimento a você, ou tenha feito a você ao menos pensar, procurar tirar suas próprias conclusões, de alguma forma já valeu a pena e já vai lhe servir de alguma coisa. Então, por enquanto, muito obrigado pela sua atenção. Se você achou interessante esse assunto e acha que serve para mais alguém, compartilhe. O conhecimento ele deve ser sempre dividido e não escondido. E se você quer ter um pouco mais de contato com os nossos temas e assuntos além dos nossos vídeos, você pode seguir a gente também pelas redes sociais. E lembrando que qualquer dúvida ou qualquer sugestão ou orientação que você queira, você pode entrar em contato direto comigo. Não é com a minha equipe nada, é comigo mesmo, através do meu contato aí do WhatsApp ou Telegram, que está embaixo na descrição do vídeo, como sempre. Um forte abraço e até a próxima.